Se continuarem a querer coisas que são insustentáveis por um lado, absolutamente divergentes por outro, é difícil haver consenso. E o que me preocupa, de facto, atualmente, é a falta de disponibilidade que eu vejo para se discutirem os problemas racionalmente. Se nós virmos, a maior parte das discussões que têm lugar são com as pessoas a gritar, cada um a falar de sua coisa e, sobretudo, ninguém procura objetividade naquilo que diz. Ninguém se alinha em números. Portanto, agora, a mantra agora da discussão é a renegociação dos juros. Mas ainda ninguém mostrou o que é que exatamente quer com esses juros. Para já, eu julgo que nem sequer fazem ideia quais são as taxas de juros que a economia está a pagar, o que o Estado está a pagar. Nos empréstimos da Troika, os empréstimos da Troika são 3. É um do FMI, é um do Mecanismo de Estabilidade Europeia e é outro do FEF. O mais caro é o do FMI, que tem uma taxa de juros de 4,7%, que é inegociável, porque não estão a ver os países africanos, porque o dinheiro do FMI não cai do céu, portanto aquilo é dos seus acionistas, que são os países do mundo inteiro. Não estão a ver os países africanos a subsidiar Portugal. Não estão a ver a China, a Coreia, o Japão a subsidiar Portugal quando há fome pelo mundo inteiro e há uma série de países desesperados para conseguir ter mínimos. Portanto, o do FMI é negociável sob pena de toda a estrutura de funcionamento do FMI, provavelmente da estrutura em que assenta, colapsar. Além de que o FMI está a emprestar a Portugal em percentagem da cota mais do que já emprestou a qualquer outro país noutra geografia, em percentagem da sua cota. Bom, portanto, depois os dois europeus, um deles tem uma taxa de juros de 3%, e outra tem uma taxa de juros de 3,2%. E o prazo residual são 11 anos e meio. Nós nunca tivemos taxas de juros médias no custo da dívida inferiores a este valor. Aliás, a mais baixa que tivemos foi há 2 anos, que era 3,8% ou 3,9%, a taxa média. E, portanto, nestes empréstimos, nestes dois europeus, admitamos, enfim, negociando fortemente e muito aguerridamente, conseguimos reduzir 1 ponto percentual na taxa de juros. Poupávamos 400 milhões de euros em 7,2 bilhões de fatura de juros. Vale a pena, do ponto de vista político, vale a pena queimar trunfos numa negociação destas, que obviamente se queimarmos os trunfos numa negociação destas não servem para outra coisa. Portanto, isto dos trunfos políticos são um material escasso. Vale a pena fazer isso? Depois há os restantes, no fundo, os restantes empréstimos, porque é aí, quer dizer, quando se fala na poupança de 4 bilhões de euros, ou 4 mil milhões, tem que estar a pensar, embora isso nunca tenha sido dito, na outra dívida, portanto, na dívida que está tida em mãos privadas. Isso significa abrir a negociação para a reestruturação da dívida, porque alterar as taxas de juros dos contratos estabelecidos é reestruturar a dívida. Não deve ser um assunto tabu, mas é preciso que, quando se discute na praça pública por pessoas responsáveis, primeiro saibam como é que isso se põe em prática, como é que é, chega-se à rua e diz, olha, a gente agora não quer pagar, ou vocês aceitam, ou como é que é. E uma alteração dessas tem prós e tem contras, como aliás todas as alterações. E, portanto, quem põe isso na praça pública tem que ter resposta como é que resolve os contras. Portanto, isto só para dar um exemplo, mas estou convencido que a maior parte das pessoas que falam na negociação dos juros nem sequer sabe, quer dizer, quais são os valores que temos presente. Aliás, a taxa média de toda a dívida do Estado é inferior a 4%, são 3,8% ou 3,9%. Mas, portanto, isto para dizer, portanto, grande parte da discussão, as pessoas não fazem contas, não usam números, o parece é construído na base de houve uma opinião de um, e a partir daí constroem a sua opinião, tomando a opinião de um como sendo um facto, a partir do qual se alavanca. Nesta base não é possível criar consensos, porque não é possível sequer consensualizar a realidade, chamemos-lhe assim, quer dizer, sem consensualizar a realidade, isto é, sem reconhecer a realidade, a partir de, quer dizer, se cada um definir a sua própria realidade, quer dizer, cada um tem o seu sonho e, portanto, os sonhos são difíceis de conciliar, são difíceis de consensualizar por natureza, cada um tem o seu sonho. Portanto, acima de tudo, eu acho que era preciso muito realismo, muita objetividade, e eu não estou a ver, de facto, essa disponibilidade, porque estou a ver gente responsável, instituições responsáveis do Estado, no fundo, a dizerem coisas gravíssimas, sem sustentabilidade e, portanto, aumentando. Depois, qual é o efeito que isto tem na sociedade? Uma sociedade que está ansiosa, que está assustada,
que está traumatizada, que está a sofrer, quando lhe apresentam duas narrativas, uma que lhe promete o céu e a terra e outra que lhe promete a vida dura, qual é aquela que as pessoas naturalmente escolhem? E sobretudo se as pessoas, os mediadores, merecerem igualmente confiança. Porque depois não tem a forma de pedir contas, porque nunca se vai conseguir, porque isto tem que ser um exercício racional, nunca se vai conseguir provar se o caminho era certo ou era errado, quer dizer, porque o facto de se recusar aquele caminho, vai sempre alguém ficar na dúvida que se o caminho mirífico que é oferecido não teria sido a salvação, e portanto, estas são discussões, a não ser por processos racionais, nunca é possível fazer esta escolha de vida, mas enquanto se continuar, digamos, a recusar, tratar a realidade e confrontar opiniões, porque as opiniões são muito importantes, a divergência de opiniões é muito importante, e o confronto de opiniões é muito importante. Aliás, como diz o povo, e com toda a razão, a sua sabedoria da discussão nasce a luz. Mais sabem mais do que menos. Eu parto sempre do princípio que em qualquer organização, e isto é um princípio que eu uso na própria gestão, em qualquer organização, seja individual, seja familiar, a quantidade de inteligência que existe fora é sempre muito maior que a quantidade de inteligência que existe dentro. E, portanto, quando se tenta confinar apenas à inteligência dentro, está-se a perder. Portanto, o confronto de opiniões é saudável. Mas uma coisa são opiniões, outra coisa são palpites sonhadores, portanto, sem suporte na realidade. Mas eu sou aberto à esperança e, portanto, eu reconheço que neste momento é muito difícil, mas acredito que porque se nós virmos bem, quer dizer, o caminho da sociedade tem sido razoavelmente, apesar de tudo, tem tido bom senso. Portanto, eu acredito que esse bom senso possa acabar por emergir, quanto mais não seja por estado de necessidade. Mas neste momento prevalece o escapismo. E, portanto, começaram-se a oferecer soluções de escapismo e, portanto, as pessoas estão-se a agarrar, digamos, ao escapismo como refrigério para as dificuldades que estão a viver, sem medirem, porque não têm condições para medir, que esse escapismo, em muitos casos, leva apenas a um precipício.